Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a transformação de uma mesinha que eu fiz, né? Eu recebi uma doação dessa mesinha, então eu resolvi transformar e colocar ela aqui no meu quarto, num cantinho onde eu pudesse colocar o computador para eu poder editar os vídeos. Então eu quero mostrar para vocês como que foi feita essa transformação. Foi uma coisa bem simples, mas que ela está me servindo muito bem e eu quero até agradecer a minha amiga que me doou. Então bora pro vídeo para ver como é que eu fiz essa transformação. Então, gente, essa é a mesinha que a minha amiga me doou, porque ela comprou uma outra para a filha dela e perguntou se eu queria. E claro que a gente nunca recusa um móvel que é para transformar, né? Como eu tinha esse pedaço de papel adesivo aí, então eu resolvi fazer uma transformação na mesinha. Ela ficou um pouco grande aqui para o espaço que eu tinha, mas isso a gente dá um jeito facilmente, né, gente? Então eu comecei tirando todas as coisas que eu já havia colocado lá dentro, porque cabia bastante bagunça. Tirei tudo que tinha para começar a transformação. Aí ela tinha uns adesivos que eu acabei tirando todos eles. Comecei tirando, mas eu vi que ia ser difícil tirar, assim, cutucando. Aí eu molhei todos eles para poder ficar mais fácil na hora de remover. Esses adesivos aí, gente, quando eles grudam, é um Deus nos acuda para tirar. Mas enfim, eu consegui tirar todos eles. E aí eu quis fazer uma prateleira, porque o espaço era muito bom, mas quando você começa a colocar as coisas, tem que acabar empilhando. Então eu fiz uma divisória com essa tábua aí, para poder ficar com dois compartimentos e ficar um espaço mais bem aproveitado. Aí eu peguei essa tábua que eu já tinha aqui, medi, só que eu precisava de uma altura, né, gente, para caber coisas embaixo e coisas em cima. Então eu peguei uma caixa que eu tinha aqui, coloquei embaixo para servir de parâmetro, que altura que eu iria deixar. Coloquei essa caixa e ela também acabou servindo de apoio para eu poder pôr a tábua em cima e fazer as medições que eu precisava. Eu utilizei o nível para deixar tudo niveladinho e não ficar torto na hora de colocar as cantoneirinhas, porque se a gente não usa o nível, aí na hora de fazer as marcações elas ficam tortas. Então eu coloquei o nível, nivelei, fiz a marcação das cantoneiras, furei depois para poder colocar as cantoneirinhas, prender essa prateleira aí, no caso a madeira que seria a prateleira, né? Então, minha gente, depois de feitas as marcações, eu coloquei as cantoneiras, fiz os pré-furos, para ficar mais fácil de apoiar o parafuso e parafusar. Essa madeira aí era fininha, os parafusos pequenos, então não havia tanta necessidade, mas é mais fácil para apoiar o parafuso. Se fosse uma madeira maior, mais larga ou maior, aí que é melhor ainda fazer o pré-furo para não correr o risco de estourar essa madeira, né, ou rachar. Essas pecinhas pequenas aí, gente, esses parafusinhos bem miudinhos, eles dão um pouquinho mais de trabalho para gente centralizar e furar, né? Mas nada que um pouquinho de paciência, uma persistência ali não resolva. No final tudo dá certo. Aí, gente, eu tava encontrando dificuldade em colocar as cantoneirinhas, fixar as cantoneiras e com a gaveta e a porta no local, então eu resolvi tirar para ficar mais fácil. Já aproveitei também para tirar os puxadores, que dá para aproveitar em algum outro projeto. Então, gente, depois das cantoneirinhas colocadas, foi só apoiar a madeira e ficou uma divisória boa, um espaço bom para colocar coisas em cima e embaixo também. Então, gente, olha a importância do nível. Quando você bate o nível ali e fica certinho, é bom porque depois você coloca a madeira, ó, não tem problema das coisas ficarem caindo, ficar torto, né? Ó, fica tudo bem certinho. Bom, gente, aí depois da prateleira colocada, eu resolvi fazer
um efeito madeira na porta e na gaveta. Então eu utilizei EVA para isso. Eu risquei várias faixas no EVA utilizando a régua e a caneta. Então eu cortei 8 faixas de 5 centímetros de largura por 50 de altura. Eu indico que se vocês forem fazer isso, não utilizar caneta, riscar com o lápis, porque a caneta, na hora que a gente vai passar a tinta, ela acaba manchando. Então, depois que eu tinha todas as faixas cortadas, eu fui colando com a cola de silicone. Eu sempre gosto de usar a cola de silicone para colar EVA, madeira, porque ela é uma cola bem resistente. Então, gente, depois que eu colei todas as ripinhas da porta, eu fui colar da gaveta. Então, eu centralizei uma próxima da outra, para elas não ficarem depois tortas, né? Que na hora que fechasse a porta e a gaveta, as ripas estivessem todas alinhadinhas, na mesma direção. Então, minha gente, para finalizar, eu passei a batida de pedra, porque eu não ia lixar. Depois eu passei a tinta PVA branca à base de água. Bom, gente, então depois que eu fiz a prateleira, fiz a porta e a gaveta, eu fui deixar a mesinha de um tamanho que coubesse aqui no espaço que eu tenho. Então eu serrei com a tico-tico esse pedaço que estava sobrando, desparafusei e uni a lateral de novo no tampo. Então essa foi a solução que eu encontrei, porque como eu ia forrar também o tampo, então não tinha problema de parafusar, colocar os parafusos na parte de cima, né? Então não sei se a explicação ficou clara, mas assim no vídeo dá para ver como que foi feito. Ah, gente, se você está gostando desse vídeo, já curte, comenta e compartilha para o YouTube entender que ele está sendo útil para você. Então, gente, foi dessa forma que eu deixei a mesa de um tamanho que coubesse aqui no espaço que eu tenho. Eu achei que ela atendeu bem a minha necessidade, ela não ficou tão grande, mas com o tamanho ideal. Então eu reforcei bastante com alguns parafusos, né? Porque como eu havia cerrado para ela não ficar depois bamba caindo. E aí em seguida eu fui envelopar com esse papel amadeirado que eu tinha por aqui. E só envelopei o tampo, mesmo porque o pedaço que eu tinha não dava para envelopar as laterais. E eu gostei bastante do resultado. Me conta aí o que vocês acharam. Então, gente, a mesinha ficou assim, eu gostei bastante, se acoplou perfeitamente aqui no espaço que eu tenho. Por dentro ela ficou assim, deu para aproveitar bem o espaço com essa prateleira. Eu tirei todos os adesivos. Por enquanto eu vou deixar essa pegadinha mais reta aqui, mas se eu resolver pôr um puxador, já tem essa furação, ou eu depois tampo também com uma massinha para madeira. A gaveta ficou espaçosa, depois eu quero também fazer uma divisória nela. Em relação ao envelopamento, eu gostei bastante do papel adesivo, é um papel grosso, resistente, e esse foi o resultado. Me conta aí se vocês gostaram, o que vocês acharam desse projeto. Então, se vocês gostaram, já curte, comenta, compartilha, para o YouTube entender que o conteúdo foi relevante para vocês. Obrigada por assistir até aqui, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tchau!